Acordei naquela manhã com um peso no coração. Estava prestes a ouvir histórias de fé que muitos de nós jamais poderíamos imaginar, e a ansiedade me consumia. Enquanto caminhava rumo à pequena igreja do bairro, lembrei-me das palavras de Jesus quando disse que no mundo tereis aflições. Aquela frase ecoava em minha mente. Em um canto do mundo, longe de nossos olhos e confortos, mais de 380 milhões de cristãos enfrentam uma realidade brutal por simplesmente crer. Eles vivem na sombra da perseguição, lutando contra a hostilidade e a violência. Você consegue imaginar como seria viver assim, dia após dia? Prepare-se, pois nesta jornada iremos descobrir juntos as histórias que nos desafiam a refletir sobre nossa própria fé e o que ela realmente significa. Hoje, venho compartilhar algo que me impactou profundamente e que acredito ser crucial para todos nós. É uma realidade que muitas vezes parece distante, mas que clama por nossa atenção. A perseguição aos cristãos é uma questão urgente e alarmante. Ao longo de minha caminhada espiritual, fui tocado pelas histórias de homens e mulheres que em diferentes partes do mundo são hostilizados, agredidos e até mortos por suas crenças. Mais de 380 milhões de cristãos enfrentam essas realidades todos os dias. Eu me pergunto, quantas vezes nos lembramos de orar por eles? De verdade, quero saber de onde você nos assiste. Comente abaixo e mostre como estamos juntos nesta luta por liberdade de fé, pois temos um papel importante a desempenhar. Para entender a profundidade da perseguição cristã, precisamos olhar para as raízes desse fenômeno. Compreender o que impulsiona essa hostilidade é o primeiro passo para nos conectarmos com a luta de nossos irmãos de fé. Desde os primórdios do cristianismo, a mensagem de amor e redenção que Jesus trouxe encontrou acolhida, mas também feroz resistência. As palavras dele sempre foram um chamado à transformação, e isso incomoda aqueles que preferem permanecer na escuridão. Um missionário, que conheci recentemente, compartilhou sua experiência em um país onde ser cristão é considerado um crime. Ele me contou sobre noites em que acordava sob a tensão de saber que sua vida estava em risco. A cada amanhecer, ele escolhia a coragem sobre o medo. Essa escolha é algo que reverbera ao redor do globo. Todos os dias, pessoas como ele são desafiadas a se pronunciar por Cristo, mesmo sabendo que isso pode significar a perda de tudo, ou até mesmo a morte. Em muitos lugares, a perseguição se manifesta de formas que nos são estranhas. Existem lugares onde a pressão é insidiosa, a exclusão social, a rejeição familiar, o desprezo habitual que transforma a vida de um cristão em um verdadeiro campo minado emocional. Em contraste, em regiões onde a violência é explícita, histórias de tortura e destruição de igrejas devem ser ouvidas. Um pastor em uma zona de guerra compartilhou comigo como viu sua igreja ser incendiada, com membros da comunidade forçados a fugir. Mas uma coisa é certa, ele disse, com lágrimas nos olhos, nós não vamos parar de pregar. A mensagem de Cristo não pode ser contida em meio às chamas. Ao ouvir essas palavras, percebi que esses cristãos não são vítimas, eles são sobreviventes. Eles cultivam uma fé resiliente que desafia a lógica humana. Precisamos entender que essa dinâmica de fé e resistência não é nova. Ao longo da história, Deus sempre levantou um remanescente que permanece firme, mesmo nas dificuldades. Agora, você pode estar se perguntando, quais são as formas que essa perseguição assume na vida cotidiana? Bom, no próximo capítulo, iremos explorar exatamente isso. Quando falamos sobre a perseguição aos cristãos, é vital entender que ela não se manifesta de uma única forma. Fui impactado ao descobrir que a perseguição se divide em duas categorias principais: pressão social e violência direta.
A pressão social pode ser sutil, mas seus efeitos são devastadores. Imagina viver em um local onde sua fé é motivo de escárnio, ou onde a simples menção do nome de Jesus resulta em olhares de desprezo. Muitas vezes, essa pressão leva ao isolamento. Conheci uma jovem chamada Maria, que viveu isso na pele. Em sua escola, ser cristã significava ser alvo de bullying. As crianças zombavam dela e a excluíam de atividades sociais. Porém, ela encontrou forças na oração e na escritura sagrada que a sustentaram em momentos de dor. Isso ilustra apenas uma faceta da perseguição. Em outros contextos, a violência é aberta e brutal. Em países onde a tensão religiosa é alta, atentados a igrejas e lares cristãos são comuns. Uma viagem a uma região de conflito, ouvi sobre um pastor que teve sua igreja atacada por um grupo extremista. Ele relatou que, ao invés de desistir, se reuniu com sua congregação nas ruínas e juntos decidiram reconstruir tanto a edificação quanto a esperança. Essa é a essência da fé perseguida. Mesmo diante da destruição, há um impulso inabalável de continuar. O desespero pode ser palpável, mas também o é a resistência. Em algumas nações, como na Malásia, a pressão pode não ser tão evidente, mas a vida, sob constante vigilância, transforma os cristãos em crentes secretos, sempre temendo revelações que podem custar suas vidas. Essa ocultação é um aflitivo constante. Em vez de vivermos um chamado à liberdade, muitos são forçados a usar máscaras para esconder a sua fé, segurando a verdade em seus corações enquanto vivem sob a sombra do medo. Mas precisamos nos perguntar, o que torna essa perseguição tão persuasiva? Quais são os fatores que alimentam essa hostilidade? Para isso, no próximo capítulo, vamos explorar as raízes da intolerância e os motivos que levam a essas perseguições. Prepare-se, pois nem todos estão dispostos a ouvir a verdade. E essa resistência nos revela algo essencial sobre a condição espiritual da humanidade. Para entender a perseguição que os cristãos enfrentam, precisamos desvendar as raízes da intolerância. Essa hostilidade não surge do nada. Ela se enraiza em ideologias e tradições profundamente arraigadas em muitas culturas. Um dos principais impulsos para a perseguição é o exclusivismo. Esse sentimento de que apenas uma religião tem a verdade total e que outras devem ser desconsideradas ou eliminadas leva a conflitos intensos. Conheci um teólogo que me explicou que essa visão exclusivista é comum em muitos contextos, especialmente onde a cultura predominante é monolítica. Quando o cristianismo entra em cena, ele é visto como uma ameaça à verdade estabelecida. A história está repleta de exemplos onde essa intolerância se manifestou de forma violenta. Lembro de ouvir sobre massacres de cristãos na Etiópia, onde leigos e líderes foram perseguidos brutalmente por sua fé. Além do exclusivismo, existe um impulso secularista que ignora ou nega a necessidade de uma orientação espiritual. Em muitos países, a ideologia secular dominante rejeita toda a forma de crença religiosa, e os cristãos são marginalizados por ousarem acreditar. Conversei com uma cristã que vive em uma sociedade secular, e ela descreveu como se sente invisível, como se sua fé fosse um fardo a ser escondido. A pressão para se conformar a essa visão de mundo é esmagadora. Por último, mas não menos importante, temos o impulso exploratório. Essa mentalidade busca poder e recursos frequentemente às custas de outros. Grupos que adotam essa abordagem veem os cristãos como obstáculos a seus objetivos e, portanto, justificam a perseguição. Essa dinâmica cria um ciclo vicioso. O ódio e a hostilidade geram mais hostilidade, e a fé cristã, que é essencialmente uma mensagem de amor, é distorcida em uma ameaça. É triste perceber que essa intolerância não é apenas um problema em terras distantes,
mas também está presente em ondas de crescente polarização em muitos lugares, incluindo o nosso. Agora, você pode estar se perguntando: quais são as consequências dessa perseguição na vida dos cristãos e da sociedade como um todo? No próximo capítulo, abordaremos as repercussões profundas e duradouras da perseguição e como a igreja perseguida pode nos ensinar sobre verdadeira resiliência. Capítulo 4. Consequências da perseguição. A perseguição aos cristãos não é apenas uma tragédia pessoal. Suas consequências reverberam por toda a sociedade, moldando o futuro de comunidades inteiras. Cada história de sofrimento carrega consigo implicações que vão além do indivíduo. Um dos efeitos mais devastadores da perseguição é a fragmentação das comunidades. Quando os cristãos são forçados a fugir ou se esconder, a força da igreja local diminui. Sou testemunha de como igrejas outrora vibrantes se tornaram sombras do que eram, uma vez que seus membros foram dispersos. Conheci um pastor refugiado que relatou como a partida de apenas um membro da comunidade pode provocar um efeito dominó, impactando a vida espiritual de todos. Cada ausência é uma perda, ele me disse, e essas perdas se multiplicam. Além disso, existe o impacto emocional e psicológico. A constante ameaça e o medo podem transformar a fé de uma pessoa em um fardo pesado. Muitos cristãos enfrentam crises existenciais, questionando por que Deus permite que isso aconteça. Fui tocado ao ouvir testemunhos de líderes que, apesar da dor, encontram forças na oração. Eles nos mostram que a fé genuína pode florescer mesmo na escuridão. No entanto, essas crises são reais e se manifestam em ansiedade e depressão. Mas a história não termina na dor. Muitas vezes, a perseguição também galvaniza as comunidades de fé. Em meio ao sofrimento, os cristãos se reúnem, fortalecendo sua união e promovendo um chamado à ação. A igreja perseguida tem uma resiliência admirável. Em lugares onde a pressão é intensa, testemunhei um fervor espiritual que desafia nossa compreensão. Eles não desistem. Ao contrário, encontram formas criativas de adorar e testemunhar, mesmo sob risco. E essa resistência se torna um poderoso testemunho para aqueles que os cercam. Existem muitas histórias de conversões entre aqueles que inicialmente atacam os cristãos, mas são tocados pela fé inabalável que encontram. O sofrimento do povo de Deus, quando compartilhado, torna-se um catalisador para mudança e renovação. Por meio de suas lutas, aprendemos sobre a essência da verdadeira resiliência que nos desafia a permanecer firmes em nossa própria fé. Agora que refletimos sobre as consequências da perseguição, é hora de considerar como cada um de nós pode agir. O que estamos dispostos a fazer para apoiar nossos irmãos e irmãs que enfrentam essas realidades? Ao chegarmos ao final desta jornada, somos confrontados com a dura realidade da perseguição que muitos cristãos enfrentam diariamente. Mas, ao mesmo tempo, somos inspirados por relatos de fé que desafiam a lógica e nos lembram da resiliência do espírito humano. Cada história que ouvimos nos chama a refletir sobre nossa própria fé. Como podemos ser mais vigilantes, solidários e comprometidos em apoiar aqueles que pagam um preço tão alto por suas crenças? É uma oportunidade para nós, que desfrutamos de liberdade, canalizarmos nosso privilégio em ações concretas. Convido você a se juntar a mim em oração por nossos irmãos e irmãs perseguidos. Vamos nos mobilizar, compartilhar informações e encontrar maneiras de ajudar. Que juntos possamos ser uma luz em meio à escuridão e uma voz que clama por justiça, lembrando que em Cristo temos esperança e um futuro glorioso por diante.